Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estou gravando esse vídeo porque ontem, dia 8/6, a nossa live, das segundas de consciência, teve alguns problemas técnicos, e eu não consegui passar devidamente a nossa reflexão e a meditação. Por isso estou gravando esse vídeo hoje. E porque também eu acredito que algumas mensagens precisam encontrar o seu caminho, e esta é uma delas. E que esse momento seja um convite para desacelerar, para olhar para dentro. E principalmente para iniciar ou continuar o caminho de volta para si. Meu nome é Kênia Cristina Rodrigues, sou psicanalista integrativa e autora do livro Chakra, a unidade entre matéria e energia. E hoje eu quero fazer uma pergunta muito importante. O que você ainda está carregando? Porque todos nós carregamos algo. Carregamos mágoa, culpas, medos, responsabilidade, histórias que já terminaram faz tempo, mas nós continuamos a carregar. E muitas vezes nos acostumamos tanto com esse peso que deixamos de percebê-lo. Existe um tipo de peso que ninguém vê. Não aparece nas fotografias, nas redes sociais, em exames, não aparece, mas aparece no corpo, no cansaço, na ansiedade, na irritação, na dificuldade de descansar, na dificuldade de confiar, na dificuldade de seguir em frente. Muitas vezes acreditamos que estamos cansados apenas pelo excesso da atividade, mas existe um cansaço que nasce daquilo que continuamos carregando dentro de nós. A psicanálise nos ensina algo muito importante, que existe uma diferença entre esquecer e elaborar. Muitas vezes acreditamos que algo foi superado apenas porque paramos de falar daquilo. Mas aquilo que não foi compreendido, sentido e integrado continua produzindo efeitos. Mesmo quando acreditamos que já passou, que já esquecemos, igual uma rejeição, uma perda, uma humilhação, uma decepção, tudo isso pode continuar influenciando nossas escolhas sem que percebamos. Por isso eu gosto de dizer, a experiência passa, a informação permanece. Uma criança que cresceu ouvindo que era suficiente pode se tornar um adulto competente, mas assim que viver tentando provar o seu valor. A experiência ficou no passado, mas a informação continua viva, né? E ela vai estar sempre querendo provar que ela é boa em tudo. E aqui eu quero compartilhar algo que faz muito sentido para mim. Eu acredito que a informação é energia. E toda experiência gera uma informação. E toda informação gera um movimento. Movimento nos pensamentos, nas emoções, nos comportamentos, nas escolhas. Por isso acredito que somos uma unidade entre matéria e energia. Aquilo que sentimos influencia o nosso corpo, nossas emoções. E quando uma dor não é elaborada, ela continua produzindo movimento. Quando uma dor é acolhida, compreendida e integrada, algo dentro de nós começa a se reorganizar. Uma reflexão, né? Gostaria que vocês refletissem aqui comigo, sem julgamentos. O que você ainda anda carregando? O que continua ocupando espaço dentro de você? O que talvez já tenha cumprido a sua função, mas ainda permanece aí. Talvez hoje você não tenha todas as respostas e tudo bem, porque muitas transformações começam quando fazemos a pergunta certa. Um exemplo, gente, às vezes a gente acha que o nosso relacionamento está
perturbador, confuso, né? Está nos magoando. Mas será que é esse relacionamento? Porque muitas das vezes nós continuamos assim, não, esse não tá bom, vou lá e troco. Fico um tempo sozinha, mas eu não olho para minha dor. Aí aparece alguém na minha energia que tanto quanto eu está magoado, né? E nós resolvemos juntar ali a nossa dor. Vai ser diferente do relacionamento que eu tinha anterior? Não vai, porque a nossa dor está ali. Então nós temos que verdadeiramente ser honesto conosco, olhar para dentro de nós e descobrir aonde foi que aquilo se iniciou, onde foi que causou aquela dor. Porque senão nós vamos repetir, 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 sem ter coragem de melhorar, sem ter coragem de olhar para dentro e melhorar aquilo. Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, foi tanto tempo que isso aconteceu, nem lembro mais. Mas o nosso inconsciente lembra. O nosso inconsciente está ali o tempo todo ligado naquela causa que ainda continua nos fazendo mal. Né? E, às vezes nem é o outro que nos fez o mal, mas aquilo que ainda nós estamos carregando, aquela dor, aquela ferida que não foi olhada. Porque quando a gente olha, a gente ressignifica e a gente consegue, né, a fazer algo diferente, seja em qualquer área da nossa vida. Muitas vezes acreditamos que sofremos aquilo que o outro fez, mas o sofrimento que permanece costuma estar relacionado ao que a experiência encontrou dentro de nós. Uma crítica pode ser tocar uma segurança antiga, uma rejeição pode tocar um medo antigo, uma perda pode tocar uma ferida que nunca foi acolhida. E é por isso que olhar para dentro não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Né? Porque aquilo que é acolhido pode ser transformado, mas aquilo que é negado tende a continuar dentro de nós, a se repetir, repetir e repetir. Então, agora eu convido, né, a nós olharmos para dentro, né? Olhar para que muitas vezes aquilo que permanece invisível dentro de nós. E neste momento, né, neste segundo momento, é a reorganização, a oportunidade de favorecer o nosso campo interno leve, mais harmonioso e mais disposto para a nossa vida. Neste momento, vamos seguir com o tratamento multidimensional Kumar. A egrégora dos Kumaras já se encontra presente, né, sustentando o nosso ambiente, o meu, o seu, energeticamente. E este trabalho coletivo e harmonização para reorganizar e expandir a nossa consciência. Então, com todo o amor que nós temos, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz. A grande fraternidade branca, o comando Astar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, a nossa mônada, o nosso eu superior e toda a egrégora de luz que nos acompanha para que nos auxilie na realização deste tratamento, né, para todos que assistirem esse vídeo, essa mensagem, essa reflexão, através do sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito. Agora, eu peço que vocês fechem os olhos, né? E junto com o tratamento, nós vamos fazer uma meditação hoje com Jesus. Então feche os olhos. Feche os olhos. Permita-se desligar por alguns instantes das preocupações do dia. Não há nada para resolver agora,
Não há nada para controlar, não há nada para compreender. Apenas estar presente. Respire profundamente, segura e expire devagar. Mais uma vez, solta bem devagar. Permita que o seu corpo comece a relaxar. Relaxe a testa, relaxe os olhos, a mandíbula, o pescoço, os ombros, as mãos, o peito, o abdômen, as costas, as pernas, os pés. E enquanto o seu corpo relaxa, permita que a sua mente também desacelere. Agora leve sua atenção para suas emoções. Observe, sem julgamento, sem resistência, apenas observando. Imagine agora que você caminha por um caminho muito tranquilo, seguro, iluminado. À sua frente existe uma luz suave e acolhedora. E à medida que você aproxima, percebe uma presença profundamente amorosa. Você reconhece que é Jesus. Ele o recebe exatamente como você é, sem críticas, sem cobranças, sem julgamentos, apenas amor. Observe seu olhar, sua serenidade, sua paz. Aproxime-se e sente ao lado dele. Agora, pergunte a si mesmo: o que ainda estou carregando? Qual é o peso que ainda ocupa espaço dentro de mim? Permita que a resposta venha, sem forçar, apenas observando. Agora, imagine que Jesus olha para esse peso junto com você. Ele não o rejeita, ele não o condena, ele apenas observa com amor. E talvez faça uma pergunta: o que esta experiência veio lhe ensinar? Permita-se escutar, respire profundamente e perceba que você não é a dor, você não é a ferida, você não é a experiência. Você é muito maior do que aquilo que aconteceu. Agora, coloque esse peso nas mãos de Jesus. Não para esquecer, não para negar, mas para transformar. Observe uma luz dourada envolvendo essa experiência, uma luz de compreensão, de acolhimento, de sabedoria. Permita que essa luz transforme dor em aprendizado, transforme culpa em consciência, transforme medo em confiança, transforme sofrimento em crescimento. Peça silenciosamente: Jesus, ajude-me a olhar com amor para aquilo que ainda dói. Ajude-me a compreender o que preciso aprender. Ajude-me a liberar aquilo que já não preciso mais carregar. Ajude-me a transformar minhas experiências em sabedoria e minhas feridas em caminho de cura. Permita também que a egrégora dos Kumaras auxilie na integração de tudo aquilo que foi percebido. Que cada compreensão encontre o seu lugar, que cada emoção encontre acolhimento, que cada aprendizado encontre sabedoria. E aquilo que já cumpriu sua função possa ser liberado com leveza, amor e consciência. Perceba uma luz envolvendo todo o seu corpo, sua mente, suas emoções, seu coração.
seu campo energético, seu corpo físico. Permita que essa luz reorganize aquilo que precisa ser reorganizado, harmonize aquilo que precisa ser harmonizado e fortaleça aquilo que precisa ser fortalecido. Agradeça a Jesus por este momento, agradeça a egrégora dos Kumaras pela sustentação deste trabalho e agradeça a si mesmo pela coragem de olhar para dentro. Respire profundamente. Movimente, levante as mãos, os pés, perceba novamente o ambiente ao seu redor e enquanto sentir pronto, abra os olhos. Que você siga mais leve, mais confiante. Agradeço a oportunidade, né, de você estar comigo neste momento. Que todos nós permanecemos bem e que cada um apenas fique apenas com o que é seu e que Jesus fique com todos nós. Gratidão.